O advento, como eu disse, é o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, e ele nos leva a meditar e a refletir a respeito da vinda do Senhor. Nós estamos no terceiro domingo do advento, as 3 das 5 velas já estão acesas, o que vai nos dizendo que a luz começa, o sol da justiça começa a nascer, até que será dia pleno, até que será Natal, até que a luz da justiça brilhará sobre todos. Este é um evento que aconteceu mais de 2.000 anos atrás, mas a nossa esperança e o nosso coração apontam para um evento que ainda está por vir, que é o fato daquele Jesus que veio, ele voltará. Aquele Jesus que veio, voltará. E o texto que eu quero ler com você está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Bom, irmãos, quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, a gente vive aí uma ansiedade em torno desse tema, né? E não é de hoje, já faz séculos que muitas possibilidades de datas foram sendo traçadas, sabe? Acontecimentos, eventos que foram levando as pessoas a identificarem cumprimento das promessas e das profecias a respeito da volta de Jesus, foram fazendo com que elas começassem a prever que Jesus voltaria na sua geração ainda. Ou algumas se aventuraram a marcar datas, alguns começaram a pegar os textos bíblicos e tentar cronometrar o tempo da volta de Jesus. Isso não aconteceu apenas em movimentos místicos ou movimentos novos, aconteceu dentro de segmentos reformados. Já houve dentro dos segmentos da igreja reformada a expectativa de que o cumprimento total das promessas se daria em determinada data. Eu não vou entrar aqui no mérito de quantas datas e tantos eventos foram marcados. Não quero perder tempo com isso. E aí, de repente, frustração atrás de frustração. Porque, afinal de contas, Jesus não volta nunca. E desde quando você ouve que Jesus vai voltar? Jesus está voltando, veja os sinais dos tempos. Irmãos, os sinais dos tempos foram inaugurados ainda no 1º século da igreja. Jesus profetizou. Evangelho de Mateus capítulo 28. Tantos outros textos dos evangelhos, Jesus sinaliza a respeito de eventos que começariam a acontecer. Vocês vão ver Jerusalém sitiada. Vocês vão ver a apostasia dentro do templo. E ele começa a falar de guerras, de rumores de guerras.
de terremotos, de pestes. E todos estes eventos são eventos que vêm acontecendo ao longo da história da humanidade. E as pessoas, todas as vezes que vem um negócio acontecer, na época que surgiu, na Idade Média, a peste negra era então um dos cumprimentos. Então Jesus está voltando. O mesmo falaram agora, quando veio a Covid, né? Covid, pandemia, cumprimento de profecia, pestes, Jesus está voltando. E está todo mundo certo e errado ao mesmo tempo. Está todo mundo certo porque tudo isso é sinal de que Jesus voltará. É sinal de um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Mas é preciso que a gente fique atento que lá, através dos evangelistas, especialmente através do evangelista Lucas, Jesus diz assim: mas quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, fiquem tranquilos, não se assustem, porque ainda não é o fim. É apenas o princípio das coisas. Então nós estamos vivendo um tempo onde Deus está manifestando graça e salvação em meio a sinais que vão demonstrando que este mundo caminha para o colapso e que Jesus intervirá na história. Mas a pergunta que os discípulos fazem aqui é: quando, Senhor? Será este o tempo? Será este o tempo de restaurares Israel? É agora. Porque eles estão com Jesus depois da ressurreição. Então, enquanto Jesus estava ali caminhando, eles encheram o coração de expectativa de que o reino de Deus se manifestaria plenamente, que Jesus ia assumir o trono, que Jesus ia despojar os romanos, que Jesus ia tirar Herodes do trono de Jerusalém, que Jesus ia se assentar e ia reinar sobre a casa de Davi, e o reino do Messias se estabeleceria a partir dali. Só que em vez de Jesus ir para o trono, Jesus foi para a cruz. E houve uma grande frustração neles. Houve uma grande decepção. A gente encontra essa decepção retratada, por exemplo, nos caminhantes de Emaús. Quando Jesus se coloca ao lado deles, e Jesus vê que eles estão tristes, decepcionados, Jesus diz: por que vocês estão tão tristes? E eles dizem assim: você não sabe o que aconteceu a respeito de Jesus o Nazareno? Nós acreditamos que ele pudesse ser aquele que viria restaurar Israel. Nós acreditávamos. Mas ele morreu e já faz 3 dias. Desde que essas coisas aconteceram. Então havia uma frustração, mas quando Jesus ressuscitou, eles se encheram de um novo ânimo, eles se encheram de uma nova esperança. Então eles chegaram para Jesus e falaram: então é agora. Agora que o Senhor voltou dos mortos. Agora que o Senhor está glorificado. Agora que o Senhor venceu até a morte, então será nesse momento, o Senhor vai estabelecer o reino, o Senhor vai derrotar os nossos inimigos, o Senhor vai resolver os problemas do mundo. Essa era a expectativa. Essa era a pressa. Essa era a angústia que movia a urgência dos apóstolos. E quem sabe a gente caminha assim, né? E quem sabe a gente está vivendo sob esta mesma angústia. Quem sabe no meio das dores e do sofrimento você está dizendo assim: volta logo, Jesus. Será esse o tempo? Será que já não chegou a hora de acabar o sofrimento, de acabar a dor? De desaparecerem os problemas? Será esse o tempo, Senhor, de restaurares o reino a Israel? Verso 7, respondeu-lhe Jesus:
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Sabe, irmãos, eu ouvi uma frase essa semana assim, muito corrido, nem consegui pegar o contexto todo, mas a frase me marcou. Determinado pastor pregando dizia: quem inventou o futuro foi o diabo. Quem inventou o futuro foi o diabo. Foi o diabo que criou esse lugar de ansiedade, sabe? Esse lugar de medo, esse lugar de dúvidas. Foi o diabo que transformou o amanhã num problema. Jesus não nos estimula a nos ocupar do futuro. Jesus diz: não estejais ansiosos. E mais uma vez os discípulos estão aqui preocupados quando as coisas irão acontecer. E Jesus diz assim: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas o que compete a vocês é que vocês vivam cheios do Espírito Santo, para que seja qual for o tempo, o lugar, e onde quer que vocês estejam, e em todo canto deste mundo, e em todo canto desta terra, a começar por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, e até os confins da terra, para que onde quer que vocês estejam, e em torno de todo o planeta, vocês sejam meus mártires. Pastor, onde é que está escrito isso? Aqui no texto. Texto grego, a palavra que foi traduzida na língua portuguesa como sereis minhas testemunhas, no texto grego original, e vocês serão os meus mártires. A expressão mártir aqui não está diretamente relacionada ao fato de que Pedro ia morrer, Paulo ia morrer, de que João ia morrer, que Mateus ia morrer, que Tiago ia morrer pelo Evangelho. Não é objetivamente disso que Jesus Cristo está dizendo. Ao usar a expressão mártir aqui, ele está usando a seguinte metáfora: vocês serão a manifestação do reino de Deus através das suas vidas. A sua vida oferecida será o testemunho e a manifestação do reino de Deus. Quando Jesus vai voltar, eu não sei. O que me interessa é que eu possa ser manifestação do reino de Deus onde quer que eu esteja. É isso que ele está falando. Vocês querem que o reino venha? Vocês serão o reino em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus me deu um presente na última sexta-feira, sabe? Eu chego a estar meio emocionado por isso. Deus me deu um presente. A gente leva tanta paulada, recebe tanta crítica, né? E Deus tirou a sexta-feira para afagar o meu coração. Você não vai imaginar que eu falei que eu tive a festa da empresa, né? E ali no meio a música rolando, DJ, pagode, tudo que é tipo de música. Bebida. E eu estava sentado ali à mesa, já era final de festa já.
E aí, estava sentado eu, meu gerente, 2 amigos, um petroleiro como eu, o outro terceirizado, contratado, mas que tem 40 anos de Petrobras, sentados ali, um senhor, mais um amigo, mais um outro amigo. E de repente, meu chefe, no meio do nada, ele diz assim: pô, vocês viram? Porque a gente teve a cerimônia de encerramento do ano, demonstrando os resultados do ano. E quando eu estava ali fazendo algumas homenagens, então, nós somos uma equipe de 150 pessoas na nossa gerência. E eu estava falando ao microfone ali no palco, quando eu falei, bom, nós vamos terminar agora. E meu gerente, então, ele de lá, ele diz assim: Fabinho, ora. Faz uma oração. E ele tinha me brifado antes, ele tinha dito assim: mas cuidado, porque a gente aqui não pode ser confessional, porque a empresa é laica, a gente não pode primar para uma religião, tenta fazer um negócio que inclua todo mundo, e coisa e tal, porque tem gente que é ateu, tem gente que é agnóstica, e eu falei, tem gente que é de outra religião, eu falei, tranquilo, chefe. E aí ele chegou, ora, e eu dei uma palavra, fiz uma reflexão, e depois orei com aquela galera toda. E quando a gente estava na final da festa lá, né, muita gente já estava começando a ir embora, ele disse assim, pô, vocês viram que o Fabinho mandou muito bem, né, na oração, né? Eu estava preocupado, ele disse assim. E ele foi a deixa, ele soltou o estopim. E os amigos começaram a contar ao longo do tempo que trabalham comigo as experiências que tiveram com Deus através da convivência comigo. Mas um depoimento chamou a minha atenção e marcou o meu coração. Foi um colega agnóstico. Ele é agnóstico. E ele disse, eu não creio no Deus da Bíblia. Eu não creio no Deus da Bíblia. Mas eu creio no Deus do Fábio. Porque se há um Deus, se existe um Deus, o Fábio tem sido a pessoa que mais me aproxima dele. E naquele momento, eu fiquei profundamente comovido, impactado, por ouvir um agnóstico dizer que é capaz até de crer em Deus, por causa da convivência comigo. Eu não sei quando Jesus virá. Mas a tua casa precisa de Jesus agora. O teu amigo precisa de Jesus agora. O teu vizinho precisa de Jesus agora. O teu colega de trabalho precisa de Jesus agora. Um outro colega disse, eu estava lá no hospital, Fábio, lembra? Eu estava com câncer. E você foi lá orar por mim. E eu estou curado. E hoje eu levanto todo domingo para ir para a igreja. E tem dia que está chovendo e a minha mulher diz, você está indo para a igreja até com chuva. E eu digo para ela, eu estava no hospital com câncer. E eu não podia ir para lugar nenhum. E agora eu estou curado. Não importa se chova ou faça sol, eu vou para a igreja. Porque onde Jesus colocou você, meu irmão, é para que você seja o testemunho.
O reino de Deus, eu repito a palavra que o Senhor usa, o reino de Deus está no meio de vós e dentro de vós. Ele não virá com visível aparência. Os discípulos estão dizendo: Senhor, quando é que o Senhor vai manifestar o teu reino? E Jesus devolve e diz assim: são vocês que serão o reino. Você é o reino. Você é Jesus Cristo presente. Você é corpo do Senhor. Você é a expressão de Deus. Vocês serão cheios do Espírito Santo. E vocês serão meus mártires. A vida de vocês será testemunho. Quem você tem sido, meu irmão? Quem nós temos sido? Quem eu tenho sido? Porque há muita gente que não vai ler a Bíblia. Há muita gente que não vai acreditar na Bíblia. Mas vai ler a sua vida. Mas vai ler o seu testemunho. E talvez você seja a única possível expressão do amor de Deus para ela. Talvez você seja a única fonte de esperança, de graça, na vida desta pessoa. Quem você tem sido? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Verso 9, ditas estas coisas, ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que estás olhando para as alturas? Esta pergunta, irmãos, eu queria que nós nos fizéssemos como segmento evangélico. Às vezes eu digo assim, eu não sei se sou crente igual essa gente aí, não. Não sei. Eu faço parte de um grupo que só tem gente crente nesse grupo. É um grupo que rola família e coisa e tal, conhecidos, amigos e coisa. Eu não conheço a maioria das pessoas que estão nesse grupo. Mas eu faço parte também porque eu tenho relação com a pessoa que é responsável pelo grupo, que criou o grupo e coisa e tal. E aí eu vejo algumas coisas que eu confesso que eu fico envergonhado. O que eu estou fazendo aqui, irmãos, é uma confissão mesmo. Eu fico envergonhado porque eu digo assim, eu não sou crente igual essa gente. Porque se alguém posta ali assim, acordei, vem 30 mensagens depois. Graças a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Deus coisa e tal. Alguém posta uma foto, 45 mensagens. Veja como Deus é poderoso, Deus é coisa e tal.
Aí eu falo assim com a pessoa: pô, que legal você... Não no grupo, né? Mas às vezes no privado mesmo. E aí, como é que estão as coisas? Pois não. Não, porque está tudo indo bem, porque está acontecendo exatamente o que Deus mandou que acontecesse, foi o que Deus falou, e foi o que Deus plantou lá no coração, e tudo está acontecendo conforme a vontade de Deus, porque Deus disse, porque a palavra que eu recebi alguns tempos atrás, eu digo assim: será que esse povo mora no céu? É a pergunta que eu faço. Eu olho para os anjos olhando para aqueles crentes, e aqueles crentes, eles deviam estar assim lá, igual crente, né? Jesus subindo, sumiu das nuvens os crentes. E aí o anjo aparece, tenta idealizar a cena, aquele monte de gente assim. E aí chega o anjo. Aí o anjo deve ter olhado assim. Por que vocês estão olhando para cima? Para que vocês estão olhando para cima? Deus se deu o trabalho de descer dos céus, de encarnar, de fazer-se homem. Não é para que depois que ele voltasse para o céu, você passasse a viver como anjo. É para que você viva como gente. Eu sei, irmãos, que a gente acorda, glória a Deus. Eu sei que é a vontade de Deus. Eu sei que é Deus que está guiando a nossa vida. Eu sei que é propósito de Deus. Mas pelo amor de Deus, por que varões galileus estão olhando para cima? Cristianismo é uma fé encarnada. Cristianismo não é olhar para o alto. Cristianismo é pisar o chão. É fazer escolhas com responsabilidade, em oração, é claro, sob a direção de Deus. Sobre a condução do Espírito Santo, mas o cristianismo não é uma fé que aliena, o cristianismo não é uma experiência de olhar para o alto, o cristianismo é uma experiência de olhar para o lado. Então você vem para o culto e a gente olha para o alto, e a gente estende as mãos, e a gente fecha os olhos projetando a nossa mente em Cristo e no Senhor, e a gente tenta penetrar lugares espirituais de adoração, mas o cristianismo não é isso. A fé cristã, ela acontece quando a gente abre os olhos, passa daquela porta e começa a olhar para o lado, e olhar as pessoas, e enxergar a realidade, e ver a dor, e ver o sofrimento, e encarar a vida com responsabilidade. E não é simplesmente você achar que tudo está acontecendo conforme o conto de fada dos céus, porque a vida não é assim. A vida é dureza, a vida é dor, a vida é lide, a vida é compromisso, a vida é sacrifício, a vida é esforço, a vida é lágrima, a vida é suor, a vida é tudo isso. E o Senhor está dizendo: viva a vida. Jesus está lá no alto, mas o Espírito Santo habita o seu coração. Varões galileus, para de olhar um pouco para o alto e vamos olhar para o lado, porque tem coisa acontecendo do seu lado que precisa de respostas hoje e agora. Hoje e agora. Jesus não se fez homem para que a gente queira viver como anjos. Jesus se fez homem para ensinar a gente a viver como homem, como mulher, como ser humano. O Evangelho é uma experiência encarnada. É uma experiência do chão, da poeira, do pó da estrada. E o grande problema do modo como se prega o Evangelho é porque parece que ele está desconectado
da realidade. Aí o outro colega disse assim, lá naquela conversa de sexta-feira que eu estava falando, o outro colega disse: eu faço 30 anos de casado na próxima semana, graças ao Fábio. Porque se não fosse através dele, meu casamento tinha acabado. E ele começou a contar a história. E ele disse: minha esposa começou a ter visões. Minha esposa começou a ter perturbações. Ela tinha um histórico de família que vinha do candomblé. E ela começou a ver coisas à noite. E acordava no meio da madrugada dizendo que tinha uma entidade flutuando sobre ela na cama. Nosso casamento entrou num turbilhão de problemas. Pessoas de tudo que é linha de religião começaram a dizer: não, isso aí é mediunidade, leva lá no espiritismo, ou leva em tal lugar, ou leva não sei o quê. E aí ele disse assim, e aí veio o Fábio, que é o cara que transita nesse negócio do sobrenatural, e ele não deu respostas sobrenaturais. Ele ouviu a minha história, ele ouviu a minha mulher, ele ouviu o nosso sofrimento, a nossa dor, e ele disse: procurem um médico, porque este problema tem diagnóstico e tem solução. E eles foram ao médico. Ela foi diagnosticada, medicada, tratada. E nunca mais nada aconteceu. Eu gosto dessa experiência, irmãos, porque ela mostra que nós cremos no mundo sobrenatural. Nós cremos que existem forças espirituais que agem por trás da história. Mas existe um mundo real. Existe um mundo que é de gente de carne e osso. Existem sofrimentos que passam pela psique, pela mente, que precisam de cuidado, de atenção, de carinho, de afeto, que precisam às vezes de medicamento, que precisam de acompanhamento, que precisa de tantos outros instrumentos que nós temos, humanos, relacionais, profissionais, técnicos, médicos, científicos. Setenta por cento das pessoas que passam por internações em hospitais psiquiátricos, 70% se originam do arraial evangélico. Possivelmente fruto de uma espiritualidade de uma religião que espiritualiza tudo. Que espiritualiza tudo. Porque é fácil espiritualizar. É fácil receber alguém com problema e dizer: é o diabo, colocar as mãos e orar, porque diabo a gente expulsa. Agora, lidar com a dor do outro de modo relacional dá trabalho, porque você vai ter que parar, ter tempo, ouvir, receber, acolher, visitar, olhar, abraçar.
É fácil espiritualizar as dores do outro. É fácil olhar para o céu. É fácil viver uma vida cristã onde a gente vive nesse lugar, sabe? Aí passa o carro todo cacareco, velho, caindo nos pedaços, podre, com documento atrasado, escrito assim no adesivo: nunca foi sorte, sempre foi Deus. É legal isso. Eu creio no mundo espiritual. Eu creio nas coisas celestiais. Eu creio no poder do sobrenatural. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio que os anjos se movem entre nós. Eu creio, irmãos. Mas o anjo pergunta: por que vocês estão olhando para o alto? Vamos viver a vida. Aqui dentro, a gente leva as mãos para o alto. Lá fora, a gente estende a mão para o outro. O problema da nossa religião é que ela quer inverter essa lógica. Ela traz o secular para dentro e quer levar o espiritual para fora. Lá fora nós somos seres políticos. Lá fora nós militamos. Lá fora nós levantamos bandeiras, porque é mister que o façamos. Lá fora nós lutamos pelo pão, pela justiça, pela igualdade. É claro que dentro da universidade, no outro dia eu vi alguém criticando o pastor Ed René, porque ele falou uma coisa, e sempre tudo que ele fala agora vira polêmica, né? As pessoas já acostumaram a transformar em polêmica tudo que o Ed fala. E o Ed estava falando exatamente isso, certa ocasião, ele disse assim: dentro da igreja a gente faz culto, a juventude ora, levanta as mãos, adora a Deus. Na faculdade a gente estende a mão, a gente luta pelas coisas que são do direito. Ah, mas eu não posso evangelizar na ABU que tem. Claro que você pode evangelizar na faculdade. Uma coisa é evangelizar na faculdade. Uma coisa é você pregar na faculdade. Uma coisa é você ter um grupo de oração na faculdade. A ABU faz um trabalho lindíssimo, a Aliança Bíblica Universitária, faz um trabalho maravilhoso na faculdade. A outra coisa é você querer transformar a sua faculdade numa igreja. O problema da nossa religião é que a gente esqueceu que o ID de Jesus tem a ver com o fato da gente entrar na história das pessoas e viver as suas dores e o seu sofrimento, e caminhar ao lado delas, e lutar por justiça ao lado delas. Esse é o nosso evangelho. Hoje é dia da Bíblia. Hoje é dia da Bíblia. E a gente celebra, porque a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática. É a revelação de Deus para nós. Mas essa é a nossa fé. Daí eu querer transformar o Largo do Pichicha na Praça da Bíblia, num monumento à Bíblia, no culto à Bíblia e coisa e tal. As pessoas vivem as suas vidas. Inaugurou essa semana no Meier ali um batistério público. Vocês viram isso? Na praça no Meier agora tem um batistério com a Bíblia, uma fonte para as igrejas batizarem. Estava lá o prefeito, não sei se o governador estava, todo mundo. E os evangélicos adoram esse negócio porque acham que eles estão dominando o mundo, né?
Eu não queria ver a igreja na praça batizando gente. Eu queria ver a igreja na praça lutando pelo evangelho da justiça do reino de Deus. Eu queria ver a igreja na praça lutando pela causa do faminto, do necessitado. Eu não queria a igreja da vereadora que postou um vídeo dizendo: gente, pelo amor de Deus, parem de dar quentinha para os moradores de rua. Vai ajudar uma ONG, mas não ajuda morador de rua, que você está estimulando essa gente a ficar aí e ainda gera violência. É gente que não tem sensibilidade com a fome do outro. E tudo em nome de Deus. A igreja, irmãos, olha para o lado. Quando a gente passa daquela porta, a gente olha para o lado. E quando a gente está diante do nosso Deus, nós até olhamos para o alto. Mas para buscar este Espírito e este poder que nos capacite ao ide do reino de Deus. Ide, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E por último, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, verso 11, parte B, virá do modo como o viste subir. Lê comigo, esse Jesus, vamos lá, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Alguém olhou a hora que eu comecei a pregar? Não? Ninguém cronometrando, não? Não? 10 horas. Já falei 50 minutos, dá para falar mais 30. Olha só, meu irmão, do modo como vocês o viste subir, é desse modo que ele vai voltar. E agora eu vou falar um pouco de teologia para você. Eu já falei isso aqui uma vez, e as pessoas arregalaram os olhos. Não haverá arrebatamento secreto. Não haverá arrebatamento secreto. A teologia que está nos filmes de Hollywood, a teologia que predomina no segmento, especialmente no segmento pentecostal brasileiro, é uma teologia que sequer existia antes do final do século XIX. Ou seja, durante mais de 1900 anos de história da igreja, nenhum segmento cristão, nem católico e nem protestante, concebia a ideia de que haveria uma volta secreta de Jesus, onde o povo iria desaparecer e seria arrebatado, e ia continuar a história do mundo sem o povo crente. Esta foi uma criação de uma teologia chamada de dispensacionalista, que passou a construir uma cronologia do fim dos tempos, onde Jesus volta para arrebatar a igreja, e depois Jesus volta na segunda vinda para o juízo no fim dos tempos. Não há nenhum texto bíblico que dê respaldo para isso.
Ah, pastor, mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, não fala a respeito de um arrebatamento? Fala. Mas não que vai sumir um povo para morar no céu. Primeira coisa, que o céu não é no céu. O céu não é no céu. A língua portuguesa a gente chama do céu, a gente vai para o céu. Nesse aspecto eu gosto da língua inglesa, porque existe o sky, céu, sky, e existe heaven, que é o paraíso. Quando eles falam do céu, onde nós vamos viver a eternidade, não é sky, é outra palavra. Na língua portuguesa a gente chama tudo de céu. Você não foi feito para morar no céu. Os justos herdarão o quê? A terra. Os justos herdarão a terra. E vi a nova Jerusalém que desce dos céus. E vi novos céus e vi nova. A obra de salvação que Deus veio fazer, a obra de restauração que Deus veio fazer na criação, ela passa pela nossa regeneração e passa pela restauração de todo o cosmos. O apóstolo diz, agora mesmo a criação geme, esperando o dia da sua redenção. Ou seja, a redenção que Deus começou a operar no nosso coração, vai regenerar e restaurar toda a ordem das coisas criadas. E nós herdaremos novos céus e nova terra. Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar do modo como vocês estão vendo subir. É isso que o texto de Atos está dizendo. Ou seja, todo olho o verá. Ele vindo sobre as nuvens dos céus. E quando os céus se abrirem e Jesus vier sobre as nuvens dos céus e todo olho o verá, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados e seremos então arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, para que nós encontramos o Senhor nos ares e glorificados e redimidos, nós descemos ao lado dele para o grande evento do juízo final, onde será o fim de todas as coisas. Haverá uma única volta de Jesus, e quando ela acontecer, C.S. Lewis é que dizia, um dia, Jesus vai voltar, e Deus vai intervir na história. Mas lembre-se de uma coisa, quando o autor da peça vem para o palco, é porque a peça acabou. Haverá um único evento da vinda de Jesus. Não será dividido em arrebatamento e depois segunda vinda. Não haverá um arrebatamento e depois a história continua. Aí vem tribulação, aí vem e depois Jesus volta. E aí, veja, na cabeça do dispensacionalista ainda tem um terceiro evento, porque Jesus volta, aí estabelece o reino, aí tem 1000 anos de paz, aí solta o diabo, aí tem confusão de novo, aí depois Jesus vence o diabo de novo e joga o diabo. São 3 eventos. São 3 fins do mundo. Por dispensacionalista. Isso não tem respaldo bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos ao texto então, que fala, o único texto da Bíblia que fala sobre este dito arrebatamento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo cita este evento de transformação, de regeneração também, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, quando diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Eu estou em 1 Coríntios 15, 50. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos... Qual é a trombeta que está soando? Lá em Tessalonicenses diz que este evento chamado de arrebatamento acontecerá quando soar a trombeta, mas não diz qual. Mas Paulo completa então, em 1 Coríntios 15 ele diz: ao soar a ressurreição dos mortos, e este arrebatamento acontecerá quando? Ao soar a última, é o fim de todas as coisas. A história não continua depois disso. Os crentes desaparecem. Tem um filme, irmãos, que começa a cair calçadinhos do céu. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormirão. No abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, verso 52, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso acontece? Em Marcos capítulo 13, versículo 24, diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, a igreja será arrebatada, porque ela não vai passar pela tribulação. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então, quando Jesus vier sobre as nuvens, o texto diz que as pessoas o verão. Não tem arrebatamento secreto. Tem Jesus vindo nas nuvens, e todo olho o verá, e então ele envia os seus anjos para reunir os escolhidos dos quatro cantos da terra. É este encontro com o Senhor nos ares que 1 Tessalonicenses 4 chama de arrebatamento. Último texto. Falei só 12 minutos a mais, viu? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com e todo, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então vamos juntar os textos agora? Tessalonicenses. Então, quando soar a trombeta, Coríntios, será a última trombeta. Então os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e então todo olho o verá, ele vindo com as nuvens, e ele enviará os seus anjos pelos quatro cantos da terra, e reunirá os seus escolhidos, e a partir deste momento ocorre o juízo final, o fim da história, e começam então um novo tempo, novos céus e nova terra. Essa é a teologia bíblica a respeito da vinda do Senhor. Amém, irmãos? Então, Hollywood é só o pensamento surgido de uma teoria dispensacionalista que surge no final do século XIX, que é reforçada na primeira década do século XX, e que ganha os arraiais pentecostais mundo afora, e que passam a ser a teologia predominante
no segmento evangélico, porque hoje 80% do segmento evangélico é pentecostal e se alimenta da teologia norte-americana. E esta teologia é uma teologia surgida nos Estados Unidos da América, que não tem a ver com a teologia bíblica pregada nem pelos pais da igreja, nem na época medieval com a igreja romana, e muito menos com os reformadores a partir da reforma no século XVI. Amém? Então esta é a palavra a respeito da vinda do Senhor e do advento que eu queria deixar com os irmãos hoje pela manhã.